As sociedades muito evoluíram nos últimos 2 séculos. Contudo, algumas perguntas ainda são feitas, porque não encontraram as respostas adequadas. O Espiritismo, como mensagem eterna do mundo espiritual à humanidade, vem em auxílio aos homens para que as suas indagações possam encontrar as respostas certas. Acaba de começar o programa A Vida em Foco e te convidamos para refletir juntos sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! Todos trazemos na vida presente dificuldades de relacionamentos mal resolvidos no passado. Trazemos também a necessidade de ajustes de contas com nossos irmãos, com os quais convivemos em existências passadas e que hoje nos chegam reclamando justiça sobre os prejuízos causados, mortes praticadas, relacionamentos desfeitos, lares abandonados e tantas outras prováveis ações praticadas. Mesmo que de certa forma renovados hoje, mas ainda somos envolvidos por angustiosas obsessões. Diante disso, é necessário conhecermos este assunto a fim de nos precavermos deste que se constitui verdadeiro flagelo da humanidade, as obsessões. Confira este assunto na entrevista de hoje. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Na vida social, o homem é convidado a partilhar as experiências dos semelhantes. Em situações as mais diversas, ele presencia o espetáculo das dores e alegrias humanas. De modo curioso, costuma ser mais fácil participar ativamente das derrotas do que das vitórias alheias. Ante a fome ou a enfermidade, ordinariamente surge um apelo aos sentimentos mais elevados. Eles concitam o ser humano a mover as mãos em auxílio de modo automático e rápido. Sem dúvida, todo socorro que se oferta a alguém que sofre é valioso. Contudo, é importante não se deter em uma análise rasa a respeito dos próprios motivos para agir. Muitos são solidários na dor, pois assim assumem o papel de benfeitores. Com essa posição de destaque perante o próximo ou a sociedade, realizam-se interiormente. Todavia, quando defrontam companheiros em prosperidade, não conseguem se manter em padrão saudável de sentimento e de conduta. Se o próximo surge em evidência, ralam-se de mágoas injustificadas. Transformam-se em fiscais e acusadores severos. Simplesmente não conseguem perdoar o sucesso alheio. Sentem como se isso os diminuísse de alguma forma. Passam a acumular profundos e inexplicáveis ressentimentos. Essa forma de sentir e agir revela certa infantilidade espiritual. Cuida-se de alguém que quer ser o centro das atenções positivas. Até convive bem em sociedade, desde que sua seja a posição de realce. Estende as mãos a quem sofre, mas não movido por genuína misericórdia. Age mais para aparecer, porque gosta de surgir vitorioso e magnânimo. Quer ser admirado, e esse constitui o móvel de seus atos. Justamente por isso não suporta quando a admiração deve ser naturalmente dirigida aos outros. Ocorre que as posições de destaque sempre têm um preço. Elas são habitualmente acompanhadas de uma série de desconfortos. Podem ser as farpas da maledicência e do ciúme, ou as perseguições sistemáticas, disfarçadas de sorrisos. Também a ausência de amigos legítimos costuma tornar angustiosas as ilusórias horas douradas do homem importante. Assim, assuma posição diferente. Sem objetivar qualquer vantagem pessoal, aprenda a se alegrar com o sucesso do próximo. Seja solidário na dificuldade de seu irmão, mas também participe da alegria dele. Abdique da posição de fiscal gratuito de quem brilha. Ser feliz com a felicidade alheia também é uma forma de caridade.
A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse e hoje não será diferente. Falaremos sobre o assunto obsessão, conceito e modalidades. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco neste nosso bate-papo, na nossa entrevista. E hoje recebemos aqui mais uma vez Daniel Dallagnol, que é membro, da equipe do programa Vida em Foco. Daniel, muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, Márcio. Daniel, estamos aqui para tratar de um tema que é um tema muito peculiar, que a doutrina espírita aborda, Allan Kardec, sobretudo, em O Livro dos Médiuns, Sim. que é considerado o maior tratado de paranormologia humana, publicado em 1861. Exatamente. E até hoje não muito bem compreendido por muitos. De fato. O tema é obsessão, processo obsessivo. Daniel, o que é isso? Já que a própria medicina usa esse termo para designar algumas patologias, Perfeitamente. Mas para o espiritismo, o que é um processo obsessivo? O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele define no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, dizendo que obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre um indivíduo. Então, abstraindo a definição em si mesma e nos atendo à essência do processo, nós vamos observar, Márcio, que a fenomenologia chamada obsessão, porque é um fenômeno inerente à própria humanidade, se reveste de uma gravidade muito grande, esse aspecto, da chamada obsessão. Por quê? Porque nós somos espíritos. E na psicosfera do planeta Terra gravitam outros bilhões de espíritos. Daniel, até, desculpe interromper, essa informação é bem interessante, É no livro Roteiros da Mediunidade de Chico Xavier, que ele diz, Emmanuel, o espírito, que são cerca de 22 bilhões de espíritos na condição humana, fora os bilhões de outros na situação subhumana. Não é pouca gente, Daniel? Não é pouca gente. Por isso que quando o codificador trabalha esse tema no âmbito da doutrina espírita, ele ganha uma proporção que não é necessariamente só da doutrina espírita. Ele ganha, como você bem asseverou há pouco, no âmbito da própria ciência hoje, que reconhece essa ação, essa possibilidade de outros psiquismos que influenciam inclusive na fisiologia do ser humano. Tamanho é o vigor de que alguns outros espíritos têm a capacidade de agir sobre, no nosso caso, os encarnados, que na essência é espírito agindo sobre outro espírito. Pode ser um espírito fora do corpo sobre quem está no corpo, dois que estão encarnados, ou dois desencarnados, ou vice-versa, Essa dinâmica, ela é ampla. Por quê? Psiquismo sobre psiquismo. Exatamente, porque não muda nada do ponto de vista de estar encarnado ou não, estar no corpo físico ou não. O processo é assim, é de espírito para espírito. E a definição, ainda que ela esteja no singular, mas nós podemos transportá-la para o coletivo. Ou seja, nações passam por processos obsessivos, coletividades inteiras, sociedades inteiras, famílias inteiras, passam por processos obsessivos. Então, na medida em que nós colocamos sob o ponto de vista do princípio que é um espírito sobre outro espírito, mas colocamos também no coletivo, espíritos sobre outros espíritos. Por isso que no planeta Terra, Márcio, essa questão se constitui um grande flagelo mesmo, a considerar exatamente pelo fato de que somos um planeta de provas e de expiações, portanto, de morada de espíritos imperfeitos. E a característica da imperfeição é exatamente o fato de que o bem não impera. Então, se o bem ainda ele não fez morada no planeta Terra, é porque o mal, de maneira geral, ainda tutela a grande ou a imensa, se não a totalidade dos espíritos que gravitam na psicosfera do nosso planeta.
todos, Daniel, estamos sujeitos à obsessão? Todos estamos. É mesmo? É uma ideia equivocada que às vezes nós ouvimos por aí, notadamente no movimento espírita, em que se diz que o médium só é o elemento que é suscetível de obsessão. Todo espírito é, pela sua imperfeição moral, suscetível do processo obsessivo. Às vezes ele próprio protagonizando a obsessão. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque a gente imagina, é um espírito sobre um outro espírito. A gente sempre tem a ideia de que é um espírito desencarnado, que muitas vezes a gente não conhece ou não sabe até a motivação. Enquanto que, na imensa maioria, a obsessão ela inicia por aqueles que estão encarnados, né? Às vezes dentro do lar, às vezes na relação social, na relação entre companheiros do trabalho, né? E nas mais diversas possibilidades de relacionamento. Então, o princípio é o princípio espírita. É um espírito que é capaz de agir sobre o psiquismo de um outro espírito. Esse é o princípio que está relacionado com o processo obsessivo. E como é que uma pessoa sabe se ela está sob essa influência? O codificador trabalha as graduações do processo obsessivo, desde a obsessão simples, né, a possessão, a subjugação, que são graduações mais profundas da ação dos espíritos. Começa de leve, com uma ideia persistente. Exatamente. Por exemplo, a ideia de suicídio, que surge de vez em quando na cabeça. Às vezes é tão recorrente, especialmente nos jovens, Márcio, você sabe disso, você tem tido atenção, sem dúvida nenhuma, atenção em relação à nossa juventude de maneira geral, e nós observamos esse grande problema da perturbação, né, da intranquilidade, da drogadição, da própria sexualidade em desequilíbrio, particularmente no âmbito da nossa juventude, dados os convites que o mundo faz, né, são sintomas obsessivos, né? É natural que no indivíduo a gente pode colocar isso com mais tranquilidade, em função daquilo que ele apresenta mesmo. Mas, a rigor, os processos obsessivos, eles são conhecidos do indivíduo, né? Quanto mais se aprofunda os processos, sob o ponto de vista da gravidade, por exemplo, uma fascinação que é capaz de retirar o fascinado da presença de quem o possa esclarecer, né, já é um processo um pouco mais difícil do tratamento, que oportunamente vamos tratar. Mas essas graduações, elas são perceptíveis, inclusive pelo próprio obsediado. Ok, nós vamos fazer um intervalo breve e gostaria de saber se crianças também estão sujeitas a isso, né? E talvez aprofundar um pouquinho mais, né, o que seja essa fascinação, essa subjugação, essa possessão, né? A gente faz um intervalo e já volta. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é obsessão, conceito e modalidades. Acompanhe. Então, estamos de volta. Que bom que você ficou conosco e é você que está chegando, né? Estamos tratando do tema processo obsessivo. Esse é um tema particularmente aprofundado pela doutrina espírita, que traz largas contribuições sobre o assunto. E o Daniel está aqui, né, como especialista nessa área, para falar a respeito. Daniel, eu tinha perguntado antes do intervalo se crianças também estão sujeitas à obsessão, que é essa ação persistente, né, que um espírito ou um psiquismo mau exerce sobre um indivíduo. De fato, Márcio, observamos naturalmente em menor proporção, porque a criança, ela conta, digamos assim, com maior cota da misericórdia divina, pela própria natureza da sua formação, né, pela fragilidade do seu psiquismo em formação e da sua estrutura fisiológica também, né? Às vezes, o processo obsessivo é tão vigoroso, né, que se fosse sobre um espírito na fase fisiológica da criança, possivelmente ele não aguentaria. Então, a providência divina, que é todo amor, todo cuidado, naturalmente
desenvolve mecanismos muito próprios nesta fase, mas é possível sim encontrar nas crianças, fisiologicamente falando, sintomas obsessivos. Por que razão? Na verdade, ela é criança na fisiologia, né? O ser humano tem uma fase de muita dependência, e a rigor, dentre os animais, é o que tem maior dependência do ser adulto para sobreviver, né? Mas é um espírito que está encarnado naquela fisiologia, naquele corpo, em crescimento para a fase adulta. Então, pela natureza moral do espírito que está encarnado, é natural que às vezes o processo obsessivo já comece, pasme, Márcio, você sabe disso, na própria fase uterina da mãe, né? Tamanha a gravidade, às vezes, dessa simbiose espiritual, porque é como se fosse uma simbiose psíquica de um espírito mau sobre aquela criatura reencarnando. Uma curiosidade, Daniel, o que motiva um espírito a exercer sobre o outro esse processo obsessivo? É do nada? Não, nunca. Sempre está na base do processo obsessivo uma imperfeição moral. Os espíritos dizem assim, que a motivação, normalmente, na sua imensa maioria, podemos dizer, é vingança. Mas a matriz do processo obsessivo é sempre uma questão moral. Por isso que dissemos no início, que é um flagelo no planeta Terra. Então veja, Daniel, quando você falava isso, eu estava pensando, né? Sob uma perspectiva materialista, por exemplo, há um incentivo para a prática, né, do aborto. Sim. Numa perspectiva espiritual do tema, o que nós estamos fazendo com esses espíritos? Simplesmente interrompendo e devolvendo. Exatamente. Agora, se não houver uma estrutura moral por parte desse que está encarnando, no que vai se tornar esse indivíduo? Pois é. Se não um credor ou um vingador que vai ao desforço de toda a sociedade. Assim se dá na pena de morte, assim se dá no assassinato. Então, parece que nós estamos gerando uma comunidade mesmo de ressentidos, né, suscetíveis de se vingarem e criando um problema para nós mesmos. Perfeitamente. A economia moral do planeta, né? Emmanuel, espírito, né, orientador de Chico Xavier, da sua mediunidade, ele diz assim: o processo reencarnatório é um processo de autodesobsessão, né? Então, veja como é importante a reencarnação, ou seja, retornar ao corpo físico para um novo aprendizado, uma nova proposta. E, de maneira geral, nós aprendemos muito no processo encarnatório, né? Inclusive para entender ou passar pelos processos obsessivos, porque, ainda que seja um flagelo, né, mas é a justiça divina que se revela, né? Ela permite, né? Perfeitamente. E, Márcio, nessa correlação, o mais interessante é a perspectiva que a própria doutrina apresenta, que não há, em princípio, injustiçados, né? E que, efetivamente, não há inocentes no processo, porque hoje o que passa pelo flagelo obsessivo, quem sabe tenha sido algoz ontem, o que feriu, o que matou, o que violentou, o que espolhou, e que hoje ele precisa passar pelo efeito reverso, que é da própria justiça divina, né? Mas ambos caminham para um processo de redenção de si mesmos, um processo de aperfeiçoamento dos valores e tudo mais. Mas ainda vivemos esse estágio triste, difícil, que são os chamados processos obsessivos, que são coletivos no planeta Terra. Ok, nós vamos naturalmente, Daniel, fazer um outro programa, porque nós precisamos trabalhar, já que o conceito é muito bem aprofundado, a profilaxia e a própria terapêutica, né? A prevenção e a terapêutica que o Espiritismo deve oferecer, sem dúvida nenhuma. Mas nesse minuto final, eu gostaria de perguntar para você se a obsessão que começa ali de forma simples, com uma ideia fixa, ela pode degenerar para processos mais graves. Sem dúvida nenhuma, né? A obsessão simples, a subjugação e a fascinação, né? Dos piores processos é a subjugação, né? Onde a criatura provavelmente ela tenha, inclusive, certas mutilações, certas perturbações tão graves. Alienação completa, né? Perfeitamente, né? Então, é muito grave o processo obsessivo quando ele chega nesses limites extremos, tanto da fascinação quanto da subjugação.
Muito bem, Daniel. Então parece que tudo começa com uma ideiazinha que vai sendo alimentada. Sem dúvida. Persistentemente. Sem dúvida. É aí que precisamos cuidar. Então, Daniel, a proposta é que nós retornemos, né? Vamos sim, uma nova abordagem sobre o que o Espiritismo oferece em termos terapêuticos, profiláticos. Se é que oferece, né? Oferece. Oferece? Com certeza. Então vamos voltar. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço. Por essa primeira parte, por assim dizer, do programa. E a você que nos acompanhou, fique conosco e nós continuamos. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Uma pergunta de máxima importância, às vezes nos chega pelos corações constritos já. O que eu posso fazer por alguém que se suicidou? Uma vez que o Espiritismo deixa claro para nós que a vida continua, mesmo depois que o nosso corpo tenha cessado de bater o coração e as funções vitais tenham se apagado, a angústia fica lá presente nos familiares. O que eu posso fazer por alguém que já cometeu suicídio? Nunca é demais reforçar. E eu sempre digo que não há como a gente superestimar o poder da oração. Tudo que a gente pensar a respeito da oração, na verdade, a oração pode mais. Porque a oração nos abre as portas a toda a sorte de auxílio do plano maior. A oração nos abre para recebermos intuições que nos ajudem a enxergar melhor a situação que está acontecendo. A oração nos abre para recebermos os fluidos do mais alto, o apoio, para que nós sejamos inspirados em sentimentos, pensamentos e consigamos nos manter naquele momento e tentar estabelecer uma boa vibração em favor daquele que se foi e que muito nos angustia. Uma sugestão prática que eu gosto de dar às famílias que já passaram por essa dificuldade é buscar iniciar boas obras em memória daquela pessoa que faleceu. A gente iniciar em algum tipo de atividade voluntária, de serviço ao próximo, como uma memória boa daquela pessoa que se foi, nos ajuda a manter uma conexão de bom nível vibratório. Nos ajuda a lembrar da pessoa como uma coisa mais construtiva, algo que tem a produzir, não algo que simplesmente destruiu e deixou de aparecer. E talvez a tarefa mais difícil que tem aqueles que sofrem a perda de um ente querido pelo suicídio é ter a capacidade de disciplinar os próprios pensamentos a respeito da pessoa que se suicidou. Porque frequentemente nos vem à mente um julgamento: por que você me abandonou? Como é que você pôde fazer comigo isso? Por quê? O que eu deixei de fazer por você? Isso frequentemente chega àquela alma que já está desprendida do corpo e pode mais angústia trazer a sua situação que já é penosa. Por isso, buscarmos âncoras de memória, buscarmos atividades que associem a lembrança dessa pessoa amada a coisas construtivas é tão importante, a fim de que a nossa conexão para com ele seja de levar algum alento, algum amparo e não mais angústia à situação penosa pela qual possivelmente já esteja fazendo. Fique firme em Deus, você que perdeu um ente querido, porque tudo se acerta no final das contas. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Jesus. Allan Kardec formula aos espíritos, no item 625 de sua notável obra, O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta contém apenas 5 letras: Jesus. Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, encarnando na Terra para nos servir de guia e modelo. Guia é para ser seguido, modelo é para ser imitado.
Sua doutrina moral é a expressão mais pura do pensamento divino. Nos ensinou a lei de amor, introduzindo pela primeira vez na Terra o conceito de amor incondicional. Ninguém antes dele havia proposto o amor aos inimigos. Este amor incondicional que se aplica a todos os homens indistintamente. Propôs o seu mandamento maior: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ao recomendar a cada um de nós que façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, propõe o critério mais justo possível para a vida humana. Sua lei de amor, sua concepção de justiça constitui um marco na história humana. Allan Kardec, um dos mais nobres discípulos de Jesus, soube muito bem expressar o seu pensamento, utilizando-se no século XIX da linguagem científica e filosófica. Nos apresentou Jesus em toda a sua pureza, em toda a sua grandiosidade. Saibamos utilizar o nosso tempo a fim de vivermos a sua mensagem na construção de um mundo melhor dentro de nós e na sociedade em que estamos vivendo. Cabe a cada um de nós, espíritas ou cristãos, seguirmos o exemplo deste guia, deste modelo, para construirmos uma sociedade mais justa, para vencermos as nossas imperfeições e caminharmos em direção a Ele, este mestre e amigo de todos nós, que aqui na Terra nos legou a mensagem simples e profunda dos grandes ensinamentos humanos, a mensagem de amor, a mensagem de caridade. Que nós, espíritas, saibamos seguir as orientações de Jesus, consoante o pensamento simples e lúcido de Allan Kardec, para atingirmos esse estado de espírito puro e perfeito, caracterizado por este exemplo, por este modelo, por este guia. Que possamos seguir os seus ensinamentos, caminhando sob a sua orientação, e assim todos seremos felizes um dia, porque Jesus é o nosso guia, nosso modelo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Allan Kardec, pela oportunidade de conhecê-lo em sua simplicidade e pureza. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite também para rever as entrevistas e os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco. Tchau!